Salve, salve, pessoal! Mais uma quarta-feira, mais um episódio do podcast Nutritivamente. E hoje, para nutricionistas e estudantes de nutrição, um episódio muito especial, onde a gente vai falar da criação da tabela TACO e mais algumas coisinhas, né? Então, para hoje, a gente tem aí um convidado que participou da criação da tabela TACO. Vou puxar aqui o currículo dele, como a gente sempre faz. Então, ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA, especialista em Alimentação e Nutrição pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em Engenharia Agrícola na área de Gestão de Sistemas na Agricultura e Desenvolvimento Rural. Hoje ele é doutorando no Programa de Gestão de Sistemas de Agricultura e Desenvolvimento Rural, pela Unicamp, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, NEPA, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, desde 1998. Experiência na área de alimentos e nutrição, com ênfase em composição de alimentos, segurança alimentar e nutricional, análise físico-químicas de alimentos, comercialização e distribuição de alimentos, perda e desperdício de alimentos, higiene e legislação de alimentos. Ele é professor universitário para os cursos de graduação de nutrição e farmácia desde 1997, quase minha vida inteira aí, ó. Representante da Unicamp junto ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Campinas, o CONSAM, membro do Conselho Superior de Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, NEPA, da Unicamp. Ele desenvolve pesquisas na área de segurança alimentar e nutricional, perdas e desperdício de alimentos, acesso de alimentos e a avaliação da cadeia logística de frutas e vegetais nas centrais de abastecimentos brasileiras. Pesquisador do Laboratório de Logística e Comercialização Agroindustrial, o Logicom, também da Unicamp. Ele é membro da equipe técnica que coordena em âmbito nacional a elaboração da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, a famosa Tabela TACO, a nossa Bíblia. E, por último, foi meu professor. Então, eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje o Dag Mendonça Lima. Dag, que prazer, cara. Poxa, estou muito feliz, meu. Bem-vindo aí. O pessoal vai adorar ouvir o que você tem a falar. Olá, Murilo. Olá a todos e a todas. Obrigado pelo convite. É Isso. um prazer poder falar um pouco da minha experiência e da minha trajetória profissional. Imagina, Dag, é eu que tenho que agradecer, meu. Não tem nada que você agradecer, não. Bom, Dag, eu sempre começo perguntando para o pessoal, eu tenho trazido principalmente Nutris aqui, né? Mas, como eu disse no primeiro episódio, a gente vai sair, né? Não vai ficar só na nutrição. Então, hoje a gente está chegando aí com você. Eu posso dizer, para mim, você é também um nutricionista, devido a todo o seu conhecimento na área. Então, eu queria saber como é que você chegou aí à engenharia agronômica e como se deu o salto para a pesquisa, docência, toda essa ao redor aí envolto de ciências da alimentação, os alimentos, enfim. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Bom, eu sempre quis fazer agronomia, né? E eu sou mineiro, morei muito tempo em Belo Horizonte, depois minha família mudou para Juiz de Fora, mas não tinha em Juiz de Fora ou em Belo Horizonte, a gente não tinha um campus de agronomia, mas eu sempre quis fazer agronomia e aí eu me mudei, fui para Lavras, fiz Exal e foi um curso muito interessante porque me abriu portas e me abriu janelas de um monte de área que eu poderia fazer, não só na parte agronômica em si, mas a parte de tecnologia de alimentos, na parte de análise de alimentos, e isso, depois que eu me formei, eu senti a necessidade de ir para a área de pesquisa e pensando na área de docência. Logo após formado, eu vim para Campinas, né? Aqui para a Unicamp, fiz a seleção para pós-graduação, entrei, e ainda durante a pós-graduação apareceu a oportunidade de prestar concurso para trabalhar como pesquisador em uma área específica, não muito igual a que eu estou hoje, mas em uma área específica de um projeto sobre
abastecimento e políticas públicas aqui na Unicamp. Era um projeto que relacionava os recursos destinados à pesquisa e aonde esses recursos estavam sendo aplicados. E aí eu gostei muito do que eu estava fazendo e da área de pesquisa, aí eu me especializei, fiz pós-graduação, e aí apareceu o concurso definitivo para a Unicamp para ser pesquisador, o que eu faço até hoje. Então, eu estou na Unicamp desde 97, né? Então, ou seja, tem bastante tempo. E nesse período que eu estava começando na Unicamp com pesquisa, teve a oportunidade de também dar aula no ensino superior. Então, eu também sou docente para os cursos. Eu já dei aula para o curso de farmácia, para o curso de fisioterapia, para o curso de nutrição, basicamente com as disciplinas de tecnologia, análise de alimentos, higiene. Então, desde 97 que eu estou no ensino superior. Bacana. Famosa. A fama sua, né? Eu lembro da sua fama na faculdade. Coração peludo, Dag, que vai cair na prova. Lágrimas. Inesquecível. Ah, Dag, eu queria começar assim, perguntando sobre tabela taco, claro, né? Enfim, Sim, a nossa Bíblia aí. Então, são dos seis criadores, né? São seis mesmo, né? Que criaram a tabela taco. isso, É. isso. Eu vi, ela dá para fazer 20 anos, né? Eu acho que até um pouco mais, que a tabela taco é de 96, se eu não me engano, né? Não sei eu vi errado, quase 30 então. É. Uma falha de cálculo aqui. Explica para o pessoal, então, por favor, que está nos ouvindo, para os futuros Nutris também, o que é a tabela TACO, né? Hoje, vou dar um spoiler aqui já, todos os estudantes de nutrição usam, e ela está presente em todos os programas de nutrição. Se puder falar para o pessoal, explicar aí rapidamente o que é a TACO, a importância dela para a questão de consultas e saúde, por favor. Sim. A TACO, né, é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, né, bem conhecida aí como TACO, Tabela TACO. É uma base de dados com a informação da composição de alimentos que são produzidos no país, e essa é uma grande diferencial dela. Ela é a primeira iniciativa brasileira, né? É a única tabela nacional e uma das únicas tabelas da América Latina que disponibiliza a informação da composição dos alimentos seguindo um padrão internacional, né, de produção desse tipo de dados. A TACO, atualmente, a gente tem algo em torno de um pouco próximo a 600 alimentos, né? A informação nutricional, quer dizer, nutricional não, a informação da composição de 600 alimentos, para aproximadamente um pouco próximo de 45 nutrientes. E o diferencial da TACO, e que aproxima ela às grandes iniciativas do mundo com relação à base de dados, é que os dados são produzidos de alimentos que têm uma representatividade amostral nacional, né? Então, os alimentos foram coletados nacionalmente nas 5 regiões geopolíticas do país. Os dados que lá estão são dados obtidos a partir de análises realizadas por laboratórios que foram credenciados e certificados para esse tipo de análise. Então, antes de fazer as análises, a gente convidou vários grupos de analistas de alimentos de instituições públicas para poder fazer as análises, e para isso a gente fez um ensaio interlaboratorial, que é tipo um vestibular de analista, para ver se a competência instalada ali de fato representa um bom dado, né? Então, a gente procedeu a alguns estudos interlaboratoriais para certificar esses laboratórios. E, a partir disso, as amostras foram enviadas a esses laboratórios e a gente trabalhou os dados a partir
dessa informação. Então, as bases de dados disponíveis, as bases de dados robustas, as bases de dados que são confiáveis, ela tem esse padrão metodológico que é o grande diferencial da Taco e que é o grande orgulho da Taco, né? Porque até então a gente tinha bases de dados que eram usadas internacionalmente, né? Então são dados que a gente faz a compilação deles e podem não representar na sua de caráter fidedigno a composição, a informação da composição, porque não são alimentos produzidos aqui, né? Então, a TACO, além de subsidiar políticas públicas para ter características do aspecto nutricional, elaboração de rótulo, pesquisa, é a grande ferramenta dos nutricionistas, né, para a elaboração dos planos alimentares e de todo aquele dia a dia que vocês têm muito forte na especialidade na área de atividade de vocês, né? Exato, eu falo, não é absurdo nenhum falar que ela é a Bíblia, né, dos Nutris aí, sem ataco, não sei o que seria da gente, cara. E o mais legal dela, assim, é que ela está disponível para download, né? Sem Exato, custo nenhum. de Então, assim, graça. é aquela responsabilidade e aquele dever de quem faz pesquisa, de quem faz ciência, de quem produz conhecimento, de tornar isso democrático e acessível, né? Exato, é retribuição, né? Exato, exato. Justiça aí. Ô, agora, eu acho que essa é uma dúvida de todo mundo todos os Nutris e minha também. Então, hoje eu vou perguntar várias coisas que eu tenho dúvida, tá? Então, vou aproveitar aí do meu, entre aspas, poder Sim. de condução do podcast. E como é que foi o processo de criação? Vocês sentaram, vocês se juntaram e falaram, ó, vamos fazer uma tabela de composição dos alimentos? Tipo, tinha uma necessidade por trás? Como aconteceu? Então, a pergunta é muito legal porque esses bastidores não é comum ter, né? Então, assim, é, a gente tinha aqui no NEPA um grupo de pesquisa que estava iniciando e ele era composto de algumas professoras que hoje ou estão aposentadas ou estão em outras instituições que são a professora Maria Antônia Martins Galeazzi, a Semíramis Domene, que os nutricionistas conhecem de uma forma bastante forte, porque ela é bem conhecida na área, e a professora Roseli Schieri, que lá em 1996, o NEPA foi provocado por um instituto que chamava Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que chamava INAM, que era vinculado ao Ministério da Saúde. E o INAM meio que encomendou uma pesquisa na época que chamou Estudo Multicêntrico de Consumo Familiar de Alimentos, que era uma pesquisa que tinha por objetivo avaliar o consumo familiar de alimentos em algumas capitais, né? E também o consumo individual de alimentos. E os pesquisadores montaram uma equipe de entrevistadores e esses entrevistadores foram a campo no Rio de Janeiro, Goiânia, Campinas, Ouro Preto e Curitiba fazer os inquéritos de consumo. Então, chegava para as famílias e perguntava, olha, o que você come? Qual a porção, mais ou menos, da família e individual? E aí, quando esses questionários foram sendo avaliados, aí esse grupo de pesquisadores identificou, bom, mas qual base de dados a gente vai usar para poder fazer isso? A gente vai usar uma base americana, a gente vai usar uma base de compilação de dados? Isso pode não ser representativo e fidedigno do que é aquilo. Então, elas sentiram a necessidade de ter uma base de dados, ou de pelo menos iniciar uma base de dados que seja feita com alimentos nacionais, né? Seguindo uma metodologia que seja reconhecida para não ter questionamentos futuros. E aí
neste momento, né, a gente levou ao Ministério da Saúde, olha, Ministério da Saúde, é muito interessante que a gente comece ou inicie a construção de uma base de dados, ou pelo menos a elaboração de uma, dos moldes que ela é hoje. E aí o Ministério da Saúde entendeu que isso era uma ação adequada, e a partir daí a gente começou a trabalhar na construção dela. Então, você bem matou a charada, foi uma demanda que a gente sentiu, né? Tipo, a gente sente a necessidade da pesquisa em alguns momentos na dor, né? A gente precisa ter alguma coisa, e aí a partir daí, a gente começou a elaborar o delineamento da tabela, sabe? Ah, legal. Falei, né, foi uma provocação. Eu duvido que vocês consigam fazer uma tabela de alimentos. Exato. Legal. Show. E, Daga, aqui uma pergunta minha agora. Eu falei pouco, quando eu fiz a biomedicina, eu tive aula de bromato Sim, e eu quase fiz iniciação científica na biomedicina em bromato, acabou não dando certo. E aí a gente tinha o último ano tinha um estágio, né? E aí eu fiquei entre bromato e microbiologia de água e de alimentos, eu acabei indo para a parte micro. sim. E aí eu queria perguntar na Taco, as técnicas utilizadas, que eu lembro, tem toda a composição, né? Macro, micro, tem alguns que tem cinzas. O carro-chefe de técnica foi cromatografia. Qual foi as tecnologias que vocês utilizaram e ainda utilizam? Então, os, os protocolos analíticos, né, os métodos seguem padrão internacional, né? Então, tem uma metodologia desenvolvida ou tem metodologias desenvolvidas, dependendo do tipo de matriz, dependendo do tipo de nutriente a ser analisado. Então, a gente tem metodologias que são bastante acessíveis, bastante fáceis, quer dizer, fáceis não, bastante é, comum à rotina de alguns laboratórios, que são, por exemplo, umidade, cinzas, que a, a parte tecnológica de equipamentos é bastante consolidada, bastante acesso, porque são equipamentos que a gente considera mais simples de uso e de existência de rotina em alguns laboratórios, e tem grupos metodológicos que utilizam técnicas bastante robustas, sofisticadas, né? Então, alguns laboratórios têm em seus equipamentos cromatógrafos, HPLCs, que são equipamentos bastante sofisticados, têm um custo bastante elevado, e são técnicas que, dependendo do tipo de análise, dependendo da matriz, né, analisada, eles são técnicas e equipamentos que são utilizáveis. Então, os laboratórios que foram credenciados para a realização das análises seguiram essas técnicas em equipamentos específicos e que dependiam do tipo da matriz, do tipo de nutriente. Então, a gente encontrava laboratórios que fazia excepcionalmente bem umidade, a gente encontrava laboratórios que faziam excepcionalmente bem aminoácidos, por exemplo, e ácidos graxos que demandam de equipamentos com uma certa robustez tecnológica, sabe? Então, a gente tinha de tudo no rol dos laboratórios que foram escolhidos, ou que foram selecionados, né? Legal. Eu lembro quando eu estava terminando ali, você vê, eu me formei, primeira formação em 2010, a gente trabalhava com cromatógrafo, HPLC tava querendo chegar ainda, né, Sim, sim. na Uneraras, e o pessoal usava muito o Kildo. Nossa, Sim, o Kildo deve ser outra, acho que nem usa mais hoje em dia Kildo, né? Kildo é uma técnica para poder determinar proteína, sabe? É, Então, a gente determina o nitrogênio total e depois multiplica por um fator de conversão e acha a proteína. É uma técnica que ainda usa, sabe? nossa, eu lembro que era um transtorno para calibrar os. Nossa Senhora, a pré-história ali na bromato. Legal, cara. É legal a gente voltar no tempo, assim. Ô, Dag, Sim. e com relação à atualização,
hoje, né, você comentou, tem quase 600 alimentos, se eu não me engano, são 597, fiz um levantamento aqui. Isso. Vocês trabalham com atualização anual, bianual, a cada. Porque hoje, né, enfim, é com relação realmente a, entre aspas, chegada de novos alimentos aí à cadeia brasileira, enfim. Como é que funciona o Sim. processo de atualização? Então, a pergunta é muito boa, Murilo, porque sinaliza uma importante demanda que as tabelas de composição de alimentos, elas precisam ter as suas atualizações, né? Aham. Então, essas atualizações, elas precisam ser feitas e paralelas a essas atualizações, novos alimentos precisam ser inseridos, né? Porque a indústria de alimentos, a indústria de alimentos desenvolve novos alimentos, novos produtos, novas cultivares são desenvolvidas, novos analitos precisam ser analisados. Então, teve uma época que não se falava em ácido graxo trans, depois isso passou a ser importante. Teve uma época que a gente não precisava falar sobre transgenia e hoje eles são muito importantes. Uma época não se falava sobre resíduos de agrotóxicos, né, defensivos agrícola, como queira falar, e hoje é importante falar sobre eles, identificá-los. Hoje é muito importante falar sobre como é que fala, sobre alguns problemas alimentares, né, com celíacos, glúten, enfim, isso você entende mais isso do que eu, mas assim, a gente Isso. precisa apresentar essas novas informações. E aí que vem um certo entrave, porque a TACO foi pensada para ser atualizada periodicamente, né? Mas isso tem que ser uma iniciativa que deveria ser uma política de Estado, né? Ou seja, uma política pública, né? Porque a informação da composição dos vários tipos de alimentos que são produzidos e consumidos no país é de extrema importância, né? Para políticas públicas, para informação, para questões de saúde, e é estratégico, né? Sim. Então, o que acontece hoje e desde a última versão da TACO é que os recursos para as novas inserções e para as atualizações é, deveriam acontecer com recursos que seriam disponibilizados ou pelo governo federal, ou pelo governo estadual, ou mesmo até, quem sabe, pelos governos municipais, né? Então, desde a quarta publicação da TACO, que aconteceu em 2004, eu acho, a Aham. gente não teve o aporte de recurso por parte do poder público para poder fazer essas atualizações e essas inserções, né? As, as tabelas mais modernas, americana, australiana, elas têm uma atualização em média de uma taxa de uns 30, 40% daqueles itens que estão lá, então elas vão atualizando, e paralelo a isso, elas vão inserindo novos grupos, novos nutrientes, novos analitos. Mas a gente espera que, a partir, né, de um certo entendimento do governo federal ou das políticas públicas de que essas informações sejam importantes e precisam ser atualizadas, que a gente consiga avançar um pouco nisso, né? Mas desde a última publicação, infelizmente, a gente não teve nenhuma atualização. É a mesma tabela que consta desde 2004. Ah, entendi. Eu não sabia. Mas é bom. É, Eu acho que agora eu vejo hoje como a maior chance, né, Dag? Porque a gente está batendo aí essa questão de alimentação saudável, segurança barra insegurança alimentar, enfim, eu acho que a pauta da alimentação voltou à tona aí durante a pandemia, então eu enxergo sim. com bons olhos aí É, um processo de atualização aí a curto prazo. Não sei, é, vocês devem ter mais informação do que eu. é. Eu acho, a gente tem feito algumas incursões a Brasília, passando essa colinha, falar, olha, precisa fazer isso, mas
mas é uma ação que precisa ser multiministerial, né? Porque até então o Ministério da Saúde alocava um certo recurso, depois o Ministério da Ciência e Tecnologia alocava um certo recurso, até a gente entender, a gente avançou um pouco achando, conscientizando o poder público que essa era uma ação que deveria ser interministerial, né? Uma ação de Estado mesmo, né? Uma política pública. Então, a gente ainda está conversando com esses vários agentes, com esses vários atores, e vamos ver se a gente consegue avançar um pouco mais nesse sentido. Não, legal. Vou contratar um lobista. Falou, gente, ó, vamos Exato, atravessar aí, ó. Estilo House of Cards, House of Brasília, exato. É por aí mesmo. né? Tem que ser assim, É. senão, olha, é difícil. Ô, eu queria saber agora, se você puder falar, se tem alguma história sobre o desenvolvimento da Taco que vocês podem contar, você pode contar, né, para quem está ouvindo, enfim. Se tem alguma história engraçada, uma história de. E com certeza tem história de dificuldade, né? Então, se você Sim. puder trazer um pouco mais desses bastidores aí, ficaria feliz. Acho que quem está ouvindo também. Não, tem sim. Tem algumas histórias que são legais, tem uma história que é meio quase foi trágica, mas assim, mas é bom de falar porque a gente é, foi um evento alérgico, né? Então, mas tem muitos episódios que são bastante interessantes. Eu não sei se eu vou lembrar na sua especificidade, mas eu lembro Imagino. na sua generalidade. É, a gente fez a amostra nacional, né? Então a gente comprou alimentos em Belém, em Goiás, em Rio de Janeiro, São Paulo, Sul. E aí a gente tinha uma lista de alimentos que a gente levou em consideração, alguns alimentos que eram mais consumidos, a gente identificou isso e a gente tentou contemplar alguns alimentos regionais também. Então, quando vinha a lista de alguns alimentos regionais, por exemplo, algumas frutas, alguns vegetais folhosos, tuberosos, e a gente era responsável por organizar a compra desses alimentos, né? Tinha alguns alimentos que a gente não sabia se era peixe, se era fruta, se nadava, se andava, se corria. Então, assim, a gente pensava, putz, isso é um vegetal, isso é um animal, isso é peixe, né? Porque a hora que você vai para a região norte, nordeste, a diversidade é muito grande, né? Então, a gente está acostumado aqui com o que é comum aqui, e a hora que a gente abre o horizonte, abre a janela, aí eu falava, putz, eu não sei o que que é isso, eu não sei onde que eu procuro isso, né? Eu procuro isso no Rio, eu procuro isso na horta, né? Então, era uma coisa boa, a gente aprendia muito, muito com isso, né? É, teve um evento bem preocupante, porque a gente tinha algumas preparações que deveriam ser feitas, né? Então, por exemplo, a gente analisou produtos que foram cozidos, produtos que foram assados, algumas preparações prontas, como a acarajé. Então, a gente tinha um protocolo que o laboratório seguia para poder desenvolver aquela preparação. Os protocolos foram preparados e desenvolvidos pela professora Sônia Tucunduva, Famosa. e então ela fazia a prescrição, a receita, né, os ingredientes, os quantitativos, tinha aquela ficha lá que vocês nutricionistas entendem muito bem, e o laboratório que ficava encarregado de fazer isso era o ITAL aqui de Campinas, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos. Então a gente comprava os insumos e entregava no ITAL, e ele tinha o modo de preparação e fazia. E tinha um alimento, uma preparação que eu não vou lembrar o que que era, mas que levava pimenta. E uma das estagiárias não sabia, mas ela tinha alergia à pimenta. E ela nem chegou a
a comer o material. Ela teve um sério problema alérgico que deu edema de glote, teve que chamar. A sorte é que o Itaú tinha uma brigada lá, um atendimento muito rápido, e aí foi. Mas assim, foi um evento que assim, a gente não podia imaginar, a gente não estava esperando isso, e isso serviu para a gente alertar os próximos, né? Então, assim, a sorte que a técnica foi encaminhada a tempo, mas o que me chamou a atenção foi a rapidez. O simples fato dela estar no mesmo ambiente causou o evento que, Tema. se ela tivesse isso talvez em outro local, ela não teria, ela, o fim talvez não tivesse sido esse, sabe? A sorte dela que ela identificou isso quando ela estava preparando isso e que lá no Itaú tem uma super infraestrutura, eles são super treinados para algum evento mais forte, né? Então ela foi fortemente encaminhada. E, e ainda nessa linha que como o Itaú preparava, então tinha coisa, porque assim, a gente preparava um volume considerado de alimento, porque a gente precisava preparar as amostras que iriam para os laboratórios. Então, as amostras eram unidades de 200 gramas que iam para os laboratórios que estavam no Rio, em Campinas, em São Paulo, tinha laboratório no Sul. E o resto que sobrava, a gente fazia degustação. Então, o Itaú chegava e falava assim: olha, gente, tem acarajé aqui, vem comer. Aí a gente ia comer. Ou sobrou sei lá, picanha. A gente pegava e ia lá comia picanha, por exemplo. Então, assim, tudo aquilo que sobrava e que ainda era possível de ser degustado, né, experimentado, a gente também se via. Então, era uma época que era de muito trabalho, mas também a gente aprendia muito com isso. Era bem legal. Lembrei agora que você falou que tinha degustação no final, lembro das nossas aulas. Acabava a aula, gente, juntava todo mundo para comer. Exato. Na sua aula, a gente tinha isso na aula Jose, né, de técnica dietética. A gente dividiu o laboratório com a gastronomia, então acabava a aula às 10 horas da noite. Olha, a gente fez hambúrguer, oh, a gente tem brownie, mas a gente jantava antes de ir para casa. Sorvete, né? É, Geleia. geleia, a gente fez geleia, é verdade, fizemos. Poxa, que Era muito bom. legal, era muito É. legal. Legal, Dag, deixa eu pegar aqui o nosso roteirinho aqui. Vocês ainda se encontram, Dag? Pessoal que criou a Tabela Taco, vocês falam de novos projetos com base na própria Taco, enfim, existe algum papo? Um grupo no WhatsApp, criadores da Tabela Taco? Sim, porque a gente tem mesmo. A gente tem um grupo no WhatsApp que tem alguns pesquisadores que eram do NEPA nessa época e muita gente que era da TACO nessa época. Então, a gente encontra pelo menos uma vez a cada semestre, a gente faz um almoço, um churrasco, é aniversário de alguém. Então, a gente encontra assim, e a ideia é que a gente sempre pense, sempre conversa e fazer novas solicitações, novas demandas para que isso aconteça. Talvez não com a mesma equipe, que talvez isso não seja possível, mas seguindo mais ou menos o mesmo esqueleto que foi delineado, com algumas atualizações, né, com algumas modernidades, talvez de logística, de amostral, né? Mas a gente encontra e a gente sempre fomenta, né? Essa, essa necessidade, essa importância de que a gente sempre fique atento em não só pegar e ficar preocupado com novas linhas de financiamento, mas como fazer uma equipe que possa ser capaz de dar continuidade. Não sei se na Unicamp, não sei se o mesmo grupo, mas de dar continuidade à TACO, né? Porque é uma iniciativa que foi bastante exitosa, né? A gente tem algumas décadas aí de existência da TACO, é uma tabela que tem uma, uma resiliência bastante grande, um reconhecimento bastante grande, então, assim,
essas iniciativas exitosas elas devem ser, né, continuadas. Então a gente pensa assim, a gente sempre quando encontra conversa sobre isso, sabe? Legal. Eu acho que não pode parar, né? Eu acho que é um Não. projeto bonito, enfim, sempre adiante, não pode, eu acho que... Eu acho bacana também a manutenção do contato, né? Sim. Enfim, eu trabalhei muito pouco com alimento, assim, propriamente dito. Eu trabalhei uma época, eu tive um laboratório de microbiologia, trabalhei, na verdade, com mais outros 3 biomédicos, um laboratório de microbiologia de água e de alimentos, por um ano, e a gente não se falou mais. Acho meio triste, né? É. Enfim, tudo bem, eu tenho parcela nisso também, não procurei, mas afastou-se, enfim. E eu vou aproveitar para a gente falar de alimento aqui, vou puxar o gancho para uma questão hoje muito importante, né? Que é a questão da conscientização, né? Da segurança alimentar, enfim. Quem te acompanha nas redes sociais como eu, vê que você é um defensor aí da segurança alimentar. Eu acho que todo mundo que é coerente tem que ser, né? Um defensor hoje da questão de segurança alimentar, acho enfim. E você é pesquisador do Laboratório de Logística e Comercialização Agroindustrial, que é o Logicom. Eu queria saber como é que funcionam as pesquisas nesse âmbito, né? E se você puder falar hoje qual é a importância desse núcleo quando a gente fala de segurança e distribuição de alimentar em um país onde a gente está com tanta gente sem alimento, sem fazer as 3 principais refeições do dia. Assim, é um tema que nos é muito caro, né? Falar sobre segurança, insegurança alimentar, falar sobre acesso de alimentos em quantidade, em qualidade, satisfazendo não somente aquela necessidade diária, mas atendendo a vontades, a desejos, respeitando a soberania alimentar, a prática cultural, né? É, o alimento e a prática alimentar é sinalizador de várias coisas boas, né, que nos remetem a ações de família, a experiências que nos são confortáveis, né? Então, assim, é um tema que é muito importante e a gente se preocupa muito com isso. Então, é, eu sou, eu sou representante da Unicamp junto ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Campinas, né? E a gente sempre se preocupa com as questões de acesso e disponibilidade de alimentos no município, né? Então, Campinas, assim como toda grande cidade, como toda grande metrópole, ela tem problemas é, com, com relação à população vulnerável, à distribuição de alimentos, a acesso. Então, a logística, a essa entender a cadeia de produção, a cadeia de fornecimento, de distribuição de alimentos é importante para manter a segurança alimentar, né? É nossa preocupação também a proposição e o acompanhamento de políticas públicas e iniciativas que assegurem a todos e a todas acesso a alimentos em quantidade e qualidade, né? Porque esse é um direito constitucional, né? Isso o Estado é dever do Estado a promoção de alimentação segura, saudável, em quantidade e qualidade. Então, isso não é uma ação assistencialista, isso não é uma ação que pode acontecer em alguns momentos, isso tem que ser estruturante e contínuo, né? E a questão da segurança alimentar e nutricional nos é muito cara, né? Então, assim, a gente está numa instituição pública, uma instituição de excelência, a gente acompanha várias ações e várias estratégias para mitigar a fome, a pobreza, a miséria, né?
E é necessário que o poder público esteja atento para que o direito à alimentação adequada seja preconizado, estabelecido e garantido, né? Então, quando a gente fala de logística, e o Logicom vem nesse sentido, porque a hora que você pensa que existem centros de abastecimento, como as CEASAs, e nesses centros há grande oferta de alimentos, e em algum momento alguns alimentos podem não chegar ao destino final e podem ser destinados a outros fins que não o consumo humano, prioritariamente, ações devem acontecer para que essa destinação seja para esse fim, né? Então, produzir alimentos mais próximos do consumo, favorecer as hortas urbanas e periurbanas, uma produção mais sustentável, agrobiodiversa, né? Então, isso tudo é muito importante. O alimento não pode ser um marcador de status, de renda, né? A alimentação ela tem que ser democrática, né? Ela tem que estar em todos os níveis, em todos os locais. Então, essa é a nossa preocupação. E o Logicom vem exatamente com isso. A gente avalia e estuda a cadeia logística de frutas e vegetais, tentando entender como é que essa dinâmica estabelece, sabe? É um trabalho bastante interessante. É bacana, eu tinha uma visão, achava que era uma coisa, você explicando aí, eu vi que é outra, né? É, Aí você já vai pensando, né? Poxa vida, né? A gente sabe que tem muita perda no caminho, né? Então, exato. eu acho bacana essa questão de, de ter um pensamento, né? Dessa preocupação de logística e comercialização. Falei, poxa vida, né? Não é todo mundo que pode, não é todo mundo que tem. Eu acho que a Exato. melhor forma de democratizar mesmo é através dessa, dessa forma. Bom, Dag, eu sei que você tá terminando o doutorado, né? Sim, depois de um tempo, a hora que a vida deu uma tranquilizada, eu resolvi trabalhar com logística, sabe? E aí eu já atuava muito fortemente na área de perdas e desperdício, e aí eu sentia a necessidade de entender a logística, e aí eu fui exatamente procurar isso, sabe? Legal. E aí eu queria te perguntar quais que são os seus próximos passos aí, projeto futuro. Vai defender o doutorado? Vai para um pós-doc? Vai virar orientador da galera de mestrado? Como é que vai ser agora os próximos passos? Conta pra gente. Então, a previsão de eu defender doutorado é agora no final do ano, mais tardar início, né? É, é um projeto bastante interessante, porque a gente avalia a cadeia de frutas e vegetais nas centrais atacadistas do Brasil, né? Tentando entender como é que é a logística de alguns produtos. Então, por exemplo, tem produto que demanda da cadeia do frio, tem produto que precisa ser transportado refrigerado, tem produto que é comercializado a granel, tem produto que é comercializado em embalagens plásticas ou embalagens de papelão, tem produtos que são movimentados, né? Fazem muitas operações de transbordo na sua cadeia. Então, a gente está tentando entender como é que são essas cadeias em 14 CEASAs no Brasil inteiro, para poder tentar entender quais práticas nessa cadeia logística estão associadas aos maiores níveis de desperdício, a ponto de recomendar que ter tal prática, fazer isso na cadeia do tomate, por exemplo, pode evitar alguns níveis de desperdício e aí tornar a cadeia mais sustentável. Então, é isso que a gente está acabando agora. Então, eu continuo na área de perdas e desperdício, mas agora voltado mais para a questão logística. Então, a gente tenta estabelecer uma metodologia mais robusta para poder tentar quantificar isso e identificar essas práticas,
Continuo com a questão da segurança alimentar e nutricional, né? Preparar diagnósticos para o governo, para o poder público, para que ele possa monitorar como é que ele está avançando nas políticas de segurança alimentar e nutricional. E aqui no NEPA e também no Logicom, né? O Logicom é um laboratório que está vinculado à engenharia agrícola, né? A coordenadora do Logicom é a professora Andréia Leda, que é uma engenheira agrônoma também, e ela é especialista na logística, Legal. no seu aspecto macro. Então, ela é especialista em logística de grãos e logística de fertilizantes, e agora a gente está trabalhando com essa logística de FLVs, né? Fruta, verduras e legumes. Então, continuo ainda durante algum tempo nessa linha e quero, depois do doutorado, talvez fazer um pós-doc nessa área mais específica da logística em pequenos produtores, né? Em pegar comunidades de assentados, talvez, cooperativas, e tentar entender como é que é essa dinâmica, como é que é a logística, desde a produção deles até o canal final, que é a comercialização, sabe? Legal. Então, É quem traz a comida pra gente, né, Dag? Os pequenos aí, exato. né? E, poxa, Exato, né? trabalho bonito, cara. Imagina, obrigado, Que Murilo. isso, não, eu acho que como nutricionistas a gente tem que entender isso, tem que admirar, tem que incentivar, né? Quem ajuda aí a colocar comida no prato dos brasileiros Sim. e o seu trabalho está totalmente ligado com isso. Dag, eu sei que seu dia teria que ter 40 horas, né? Enfim, a gente está entrando aqui na parte final. Eu não quero tomar muito seu tempo, porque, né, Imagina. você é ocupado. Enfim, cada dia você está num lugar, né? Então, são reuniões, são palestras. Para quem te acompanha, sempre está vendo ainda, além de fazer doutorado e dar aula. Então, né, aquela pergunta que fazem para o professor: você só trabalha ou dá aula? É, você não Né? faz mais nada, não? Então, eu queria terminar perguntando aí qual que é a satisfação sua, em trabalhar com o que você trabalha hoje, né? E se alguém quiser uma palestra do DAG, uma consultoria do DAG, onde te encontra? É. Bom, eu estou aqui no NEPA, né, que é o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Alimentação. É fácil achar aí. Depois, se você quiser colocar meu e-mail, eu passo. Você tem, né? E aí você disponibiliza, mas é fácil, é só colocar NEPA Unicamp e que me acha. É, eu falo que eu tenho grandes motivações na vida, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um grande sonho a percorrer, né, a alcançar, que faz com que a gente caminhe sempre, e pequenos sonhos que a gente possa conquistar sempre para motivar a gente, né? Então, assim, um grande sonho é que a gente consiga ser mais empático, consiga enxergar o outro mais, que a gente consiga entender que algumas demandas não são necessidades que não devem ser priorizadas. Então, isso na alimentação, isso no acesso ao alimento, à água, à moradia, transporte, à educação, essas questões são inegociáveis, né? Então, tudo bem, você pode ter acesso a uma casa, a um transporte, a uma comida luxuosíssima, ok, é direito, mas as outras pessoas, os outros indivíduos têm que ter acesso àquilo que é básico, né? A moradia, a educação, a alimentação. Então, uma coisa não impede a outra, né? Então, quando que essa população de invisíveis, elas não são percebidas e elas não incomodam, você não consegue sensibilizar com isso é muito grave, né? Ah, Então, eu me sensibilizo com a criança na rua, eu me sensibilizo com a pessoa mexendo no lixo, eu me pois. sensibilizo
com o ser humano dormindo na praça, não tendo acesso a banheiro, a higiene, a alimento, a água. Isso me é muito caro, então é sempre uma luta muito grande. E pequenos sonhos, né? Então, assim, estar onde eu estou, estar no local que eu estou, me permite fazer os três pilares que eu acho que me motiva diariamente, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, eu acho que no ensino, o desafio é transmitir essa sua experiência, esse seu conhecimento para um público muito ávido de conhecimento e de coisas rápidas que está chegando, né? Então, eu acho que eu mais aprendo do que eu ensino, isso é meio jargão, né? Mas é verdade. Verdade. Eu ensino eu ensino coisas que são clássicas, coisas que são básicas, mas aprendo a ser empático, a reconhecer no outro a diversidade, a reconhecer no outro uma certa dificuldade e no outro uma certa facilidade. E o desafio é isso, é como é que eu reconheço todas essas diferenças, essas especialidades todas e consigo trabalhar com todo mundo de uma forma empática. Então, é isso que me motiva no ensino e é isso que eu gosto tanto. Na pesquisa, é essa coisa de você transformar a vida do outro, a oportunidade do outro indivíduo, né, com informações que são produzidas pelas ciências, que são confiáveis, que tem uma informação fidedigna, que não tem viés de ética, que não tem conflito de interesse, que não se liga a grandes grupos ou a grupos específicos. Então, a produção da ciência, do conhecimento e a divulgação disso de maneira ética é o que me motiva, né? É o que me faz vir para a Unicamp todos os dias para poder fazer isso, entrar numa sala de aula todo dia, e a questão da extensão, né, da segurança alimentar, que é ficar atento, proporcionar cuidado daqueles indivíduos ou parte da população em condição de vulnerabilidade, né, com relação a acesso de alimentos, à saúde, à cultura, à moradia, à higiene, enfim, políticas públicas que permitam essa condição de vida digna, né? Então, são essas três coisas que me movimentam, sabe? É mais ou menos isso. A gente pensa igual, né? Fico louco da vida também, cara. Ficou É, sensibilizado, louco da vida, enfim. E acho que é assim, né, cara? A gente vai seguindo, vai fazendo o que está ao nosso alcance. Para quem sabe no futuro a gente tem aí um acesso a uma maior igualdade, diminuir essa desigualdade que deixa a gente tão revoltado, né? e eu lembro de você quando você foi meu aluno, né? Você era muito responsável, você era muito confiante, né? Consciente, você tinha uma robustez acadêmica grande. Então, Isso. assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você, porque você representa um pouco tudo isso, né? Porque Isso. embora você já tenha chegado mais ou menos pronto para a gente, né? A gente participa um pouco da formação, né? Ah, Então, pô, poxa vida. essa pessoa ética, responsável, né? Robusta academicamente, né? Na sua formação, isso me faz ter muito orgulho, sabe? É por conta disso que a gente está nessa luta ainda, sabe? Pô, fico feliz também, né? Sabe, quando eu iniciei o projeto aqui, falei, bom, vou tirar do papel. E aí tinha alguns nomes ali, falei, eu preciso conversar com esses nomes. Então tinha a ISA, de materno infantil, eu tenho o DAG, né? O DAG tem a questão da tabela TACO, tem a questão de segurança alimentar, enfim, pensei na Jaque, enfim. Então, assim, modéstia à parte, eu acho que eu tenho muito a fazer ainda, né? Mas eu estou tentando reunir as pessoas que eu conheço que são as melhores nas suas áreas de atuação. Então, para mim, hoje, eu tô matando a saudade de a gente se reencontrar
e estou trazendo informação de qualidade para os Nutris, para os estudantes de Nutris e para a população em geral. Falou, ó, meu, a gente está aqui conversando com o Dag, o cara, um dos criadores da Taco, o cara que luta por justiça alimentar no Brasil e, enfim, sim, um dos maiores episódios hoje, com certeza, Dag, com certeza. Não, imagina. Eu quem agradeço, Murilo, e estou completamente à disposição, viu? É Você isso. pode fazer as demandas que eu estou. Bom, Dag, então eu vou finalizar aqui agradecendo de coração mesmo. Foi muito bom bater esse papo aí com você. Eu sei que para você o dia tinha que ter 40 horas, né? A gente já falei isso aqui. E eu espero que a gente possa aí se reencontrar em breve. A gente está perto, né? Estou em Serra Negra, está em Campinas. Quando eu estiver por aí, Dag, tá aí, não está correndo, não tá trabalhando. Vamos tomar um café, vamos colocar o papo em dia. Não, sim, vamos sim. Tá bom? Então, Dag, só agradecimentos mesmo. Obrigado de Não, coração, imagina. de tirar Um um abraço para tempinho. você, um abraço para todo mundo que ouviu e vai escutar isso, e eu estou à disposição, Murilo. É só fazer a demanda. Pode deixar. Seguimos aí na nossa luta. Perfeito. Obrigado, Dag. Imagina, um abraço. Abraço. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.